E o Batendo Perninha de hoje vai mostrar para vocês uma coisa que a gente já mostrou antes e agora está com uma atualização bem interessante. Nós vamos falar sobre as moedas britânicas e como que a gente chegou nesse formato de moeda que é hoje. Vamos lá. A moeda britânica, ela já é bem antiga, né? Então, mas esse formato decimal, ele 1, 2, 3 até chegar a 1 pound, que seria R$ 1, ele começou a partir de 1971, graças à tia Betinha que deu uma força lá no parlamento na época. Tô brincando, mas isso aí é verdade. Era o seguinte, antes as moedas eram conhecidas, ela não seguia a casa decimal, ela era por peso, que era a medida da moeda, até chegar a 1 pound. Antes de 1971, ele funcionava como sistema troiano de pesos de metais, para chegar aos valores das moedas. Então, pensa, um penny, pensa para ficar mais fácil, um penny seria 1 centavo, certo? E 1 pound é R$ 1. Um penny, ele pesava 1,5 grama de prata. Para chegar a 1 pound, precisava de 240 centavos, né? Seria o penny. Como eu falei que a libra esterlina, as moedas britânicas, elas já vêm de bastante tempo, eu digo bastante tempo mesmo, que em 1066 que eles começaram a complicar a coisa. Ou tentar simplificar uma coisa que já era complicada. Tentar explicar para vocês. 1 pound, ele foi dividido, para ficar mais fácil para eles, por causa de questão de negócio e tal, em 20 shillings, ou 240 pence. E de 1066 ficou assim até 1971, até a Betinha. Seria um caso de uma moedinha dessa aqui de 1 centavo, 12 moedinhas dessa era para equivaler a um shilling. Então, uma dessas valia 12 dessas. Mas aí a Inglaterra começou num movimento muito grande de comércio e tal, e falou assim, a gente precisa de facilitar o troco. Então eles pegaram a moedinha de 1 centavo e dividiram em 4. Que aí fizeram essa moedinha aqui, que chama farthing. Ela é 1/4 de centavo. Ela tem um passarinhozinho bonitinho aí. É bem comum esse passarinho aqui na Inglaterra. Então, pensa bem, como que era... Gente, você parava para pensar que 1 centavo eles dividiram em 4, pensa no valor que a moeda tinha de poder de compra, né? Que se você dividir 1 centavo para 4 para poder facilitar o troco, era porque a moeda tinha valor, né? E também tinha a moeda de halfpenny, é a metade de 1 centavo. E seguindo essa linhagem das moedas aí que existia até 1971, ainda tinha o half crown, que é, digamos assim, meia coroa, né? Que ele equivalia a 2 shillings e 6 pence, que são essas moedas aqui, ó. 2 shilling e a moeda aqui de 6 pence. 6 pence. 6 centavos, né? Só para ficar claro que tipo é o seguinte, um penny é singular, pence é no plural, né? Então, às vezes a gente fica meio confuso. A partir de 71 que eles começaram a seguir essa casa decimal, e aí para ficar mais simples, e o pessoal geralmente fala 1π, 2π, 5π, 10π, né? Para ficar bem mais prático e facilitar de forma global para todo mundo que vem aqui. Já que tinha moeda de 6, né? Por que não fazer uma moeda de 3? Para facilitar ainda mais o troco. E ela é bem diferente das outras, né? Ela é bem diferente das outras. Tem a Betinha atrás aqui. Eu já falei isso no outro vídeo, mas é bem interessante porque aqui é o seguinte. Qualquer moeda que você pega da coroa britânica, quando você for comparar com a moeda do Brasil, por exemplo, a coroa está sempre virada para cima. Você olha no reverso da moeda, quando você olha ela em pé, desse jeito aqui, você vê o reverso da moeda. Quando você gira, a efígie da rainha, do rei, vai estar sempre na mesma posição para cima.
sempre na mesma posição para cima. Aí finge. Pode até pegar uma outra que é mais antiga, por exemplo, essa aqui, que era do pai da rainha, né? O Jorge VI era o pai da rainha. E ela tá sempre virada para cima, né? E tinha a moeda de 1 crown, que ela correspondia a 5 moedinhas de 1 shilling como essa. E também tinha as moedas de 6 pence e 3 pence. Essa aqui que eu mostrei que ela era bem diferentona, né? Que é a moeda de 3 pence. Ela é bem diferente comparando as das outras. E as de 6 pence. Aqui, 6. Isso aqui. Não sei se vai dar para focar. Sixpence. E também existia uma moeda que era feita de ouro, que eles apelidaram a moeda, colocaram o nome da moeda, né, de Guiné, que na região lá da África, da onde que possivelmente vinha o ouro para fazer essa moeda, era uma região que tinha muito ouro. Então eles colocaram o nome da moeda de Guiné, que ela valia 1 pound e 1 shilling. E ela parou de ser cunhada, de ser fabricada justamente por isso, porque era de ouro e o pessoal não botava ela em circulação, colecionava a moeda, juntava dinheiro, não, se quer ouro, né, vou guardar o ouro. Graças à rainha, essa confusão toda aqui foi extinta e começou a questão decimal. Então ficou muito mais prático e eu acho que de forma global ajuda todo mundo, que é muito mais simples a gente entender quanto é que custa 10, 20, 30, 40, 50, chegar a 1, né, do que half penny, 1 crown. A Betinha, dá um likezinho aí pra Betinha aí. A gente brinca em relação a isso, porque no reinado dela foi essa transição, eles já tentaram mudar isso há mais de 100 anos atrás e não conseguiram chegar a uma conclusão, porque o parlamento tem as questões deles lá, né, que um acaba decidindo e outro não, e fica aquela coisa política. Então, por fim, chegaram a essa conclusão que foi um bem comum para todo mundo. Essa transição de moeda aí na época não foi uma coisa assim tão simples de ter acontecido. Por quê? Em 1967 eles decidiram que ia haver essa mudança. Só que ela só concluiu em 71. E a gente tem algumas moedas aqui do ano de 67 e depois do ano de 71 para frente de quando começou. Essa mudança para a questão decimal, ela começou em 67, mas em 68 já lançaram as moedas de 5 e 10 pipa, o pessoal já ia assimilando a coisa. E quando eles começaram essa moeda, eles fizeram o seguinte: eles tinham a moeda de 67, a moeda de half penny, que é essa moeda aqui, calma aí que fica mais fácil assim, né? De half penny, aqui tá Elizabeth, the second. E aí eles lançaram a moeda, a new penny. Eles lançaram a moeda, a new penny, que não sei se dá para ver aqui embaixo, aqui tem um half, ficou half new penny. Então nesse jogo de equivalência das moedas, aí tinha a moeda de 1 penny, inclusive essa aqui tem a Britânia atrás. A Britânia é bem comum aqui. E aí eles lançaram a moeda de 70, essa aqui é de 71, que é a New Penny. Você vê como que diminuiu de tamanho, né? Como que diminuiu de tamanho a moeda. Vou botar uma do lado da outra. Tá aí uma do lado da outra. Essa aqui, se você observar, ela está escrito New Penny, porque foi nessa transição. E a partir de 1982, eles tiraram o New. Ficou ela só
um penny. E as moedas de 3 e de 6, elas não tiveram moedas correspondentes, elas simplesmente deixaram de circular, né? Vou virar aqui, opa, assim, depois veio as moedas de 2 centavos, de new pence, 2, né? E depois eles criaram a moeda só escrito 2 pence. Mas uma curiosidade que de repente alguém está com essa moedinha de 83 no bolso, que foram tirados ser uma cunhagem errada, e escrito a moeda de 1983 e escrito new pence. Existe essa moeda no mercado e ela vale uma boa grana. Quem tiver com ela no bolso aí, quem sabe, confere. E nas moedas correspondentes tinha essa de 1 shilling, né? Que ela equivale a 5 centavos. Ela passou a moeda de 5p, que era deste tamanho dessa, na mesma composição também. Porém, nós não temos essa moeda aqui. Ela equivale a uma moedinha dessa de hoje em dia, de 5p. Ela equivale a uma moedinha dessa de 5p, né? Então, eles mantiveram essas moedas de 1 pin. E também a de 2 shilling, a moeda de 2 shilling, eles criaram a moeda de 10 centavos, né? Que você pode observar que ela é do mesmo tamanho e o mesmo material. Posteriormente, eles diminuíram o tamanho da moeda de 10, assim como fizeram com a de 5. As moedas diminuíram o tamanho e mudaram o material também. E por último, a moeda de half crown, né? Que ela não tem correspondente. E também não era só moeda na época, né? Tinha a nota de 10 shilling. A de 10 shilling, aqui a nota bem conservada, ela passou a ser a moeda de 50 centavos. Ela passou a ser a moeda de 50 centavos. E antes, um pound, ele era em nota, cash, money, como isso. E aí, com o passar dos anos, ele foi substituído por moeda. Você tá em pezinho aqui, Betinha. Falou. Ele foi substituído por 1 pound em coin, moeda. Em 2016 ela parou de ser, esse formato de moeda parou de ser circulado. Entrou uma moeda nova. Por quê? Curiosidade, a moeda britânica de 1 pound foi a mais falsificada no mundo. E a última moeda a ser introduzida no mercado foi a moeda de 2 pounds. Foi a moeda de 2 pounds. Essa aqui, no caso, é do ano seguinte. Ela é de 98. Ela foi introduzida em 97 a moeda de 2 libras, 2 pounds. Ela tem um formato bem diferente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando aí essa complicação das moedas britânicas antes de 71. Acho que de 71 para cá ficou bem mais fácil. Quem conhecia isso aí, esse tipo de formato aí do peso das moedas aí, deixa no comentário aí. Valeu? Abraço, deixa aquele like, compartilhe nosso vídeo. Valeu!